Olá, hoje nós vamos bater um papo com os professores Cleiton e Canejo sobre pós-graduação, né? O que é isso? O que é pós-graduação? O que é lato sensu? O que é stricto sensu? Né? Diferença entre MBA, mestrado, doutorado. A gente vai bater um papo com eles sobre isso agora, tá? Cleiton, tudo bom? Vou apresentar o Cleiton aqui. Bastante coisa. Cleiton Martins, pós-doutor em Química Atmosférica, né? Doutor e mestre em Química Ambiental, pesquisador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e na Universidade Veiga de Almeida atua como professor de vários cursos e é coordenador do mestrado profissional em Ciências do Meio Ambiente. E o Canejo, Carlos Canejo, né? Doutor também em Engenharia Ambiental, mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental, coordenador de vários cursos da graduação também, coordenador da Engenharia Civil, né, da graduação de Engenharia Civil, e também professor da pós-graduação, coordenador de pós também, né? Então, deixa eu perguntar para vocês aqui, né? A gente sempre pensa assim, sonha entrar na faculdade, conclui a faculdade, ai que bom, vou ficar um tempo sem estudar. Não, né? Não, nem pensar, nem pensar. Muito se fala em pós-graduação, né? O que é, de fato, a pós-graduação? Na verdade, assim, quando a gente entra na faculdade, né, a gente tem uma gama de conhecimentos de uma determinada área. Só que é uma gama bem ampla de conhecimentos. Você pega um curso de engenharia civil, por exemplo, o aluno ele vai estudar diversas aplicações, diversas áreas de atuação da engenharia civil. Só que existem algumas áreas um pouco mais específicas e que vão precisar de conhecimentos mais específicos e que por vezes a graduação por si só ela não dá conta de trazer esses conhecimentos tão específicos. E aí é que a gente chama, né, a gente recomenda que o aluno faça uma pós-graduação, né? O que é uma pós-graduação? É algo que vem depois, pós-graduação, depois da graduação. Então o aluno ele vai, depois de formado, né, vai procurar um curso para que ele possa se especializar numa determinada área de conhecimento, né, um determinado ponto daquela área de conhecimento. É exatamente isso, exatamente quando a gente entra na faculdade achando que já vai sair né, um profissional completo. E a verdade é que esse profissional completo ele vai ser formado ao longo do tempo em função das oportunidades, até de emprego que você vai ter e vai demandar conhecimentos específicos que você não tinha na sua graduação. E a pós-graduação vem como essa ferramenta, é como uma complementação daquilo que você se capacitou para ser. Na área de engenharia, a gente tem vários exemplos, mas o exemplo da engenharia civil é muito bom porque é um curso essencialmente generalista, onde eu tenho 4 grandes linhas de pesquisa e é impossível você sair um especialista em cada uma delas. Então a pós-graduação ela vem exatamente para poder complementar esse conhecimento. Você vai, depois que concluir essa jornada da graduação, buscar um curso onde você vai poder se especializar. É por isso que na pós-graduação a gente vai ter a lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. E dentro da pós-graduação lato sensu, que é uma visão ainda mais ampla e mais genérica, que não tem vinculação exclusivamente acadêmica, a gente tem uma subdivisão daquilo que são as pós-graduações especializações e as pós-graduações que a gente chama de MBA, que é o Master Business in Administration. E do lado de cá, na stricto sensu, a gente tem os mestrados, mestrado acadêmico, mestrado profissional e os doutorados. Então, o aluno, na verdade, ele tem uma ampla gama de possibilidades de continuar aquela capacitação, para que ele se torne um profissional ainda mais qualificado para enfrentar o mercado. Acho que uma coisa que o Canejo estava falando que é importante, né, é da questão da continuidade, né? Não dá mais para a gente pensar que o aluno, né, o indivíduo vai se formar numa universidade, numa graduação, e ele vai sair um profissional completo e vai ter os melhores cargos, enfim. Na verdade, hoje o mercado demanda muito mais do indivíduo, né? Muito mais conhecimento. Então, talvez há um tempo atrás, há 20, 30 anos, quem tinha uma faculdade já tinha um grau bem razoável de conhecimento. E hoje em dia ainda é assim. Só que a gente precisa avançar ainda mais, né? Então,
é importante que o indivíduo continue a sua formação. Não é terminar a faculdade e acabou por aí. Na verdade, tem uma longa jornada ainda, e que ainda quando você pensa que você cumpriu aquela jornada, que você pensa assim, acabou, aí o aluno ele vai entender que, na verdade, ele pode continuar estudando, pode continuar aprimorando os conhecimentos. Sim. Na verdade, conhecimento nunca é demais, né? E quanto mais você estuda, mais você entende que você precisa estudar mais ainda. Sim. Né? Então, a formação ela tem que ser continuada, ela não pode ser parada, né, interrompida e o indivíduo já está formado. Não, isso não existe. Acho que tem muito a ver, Cleiton, com a maturidade do profissional. A gente tem uma certa impressão de que ao terminar uma graduação, eu já tenho todas as ferramentas necessárias para atuar ad eternum naquela profissão. O que é uma mentira, porque ao longo do tempo a gente vai vendo que o próprio mercado vai demandando competências diferentes. O próprio mercado vai querer que você se molde. De repente você se interessa, eu sou engenheiro, eu sou biomédico, eu sou até mesmo médico, mas estou cansado de estudar essas mesmas coisas, eu vou buscar até uma pós-graduação em outra área para ampliar o meu horizonte, talvez não como uma forma, né, de aumentar a minha rentabilidade mensal, mas como uma forma de estar sempre se modificando, se preparando, aprendendo. E a pós-graduação ela tem essa função, né? Primeiro que ela vai ampliar a sua rede de contatos. Sim. Afinal de contas, você termina a faculdade, ingressa, né, no mercado de trabalho, e muitas vezes você precisa, né, ter um contato com um professor, um colega, né, de área, que você possa trocar informações. Então já começa por aí que é uma boa oportunidade de você ampliar o seu network. Além disso, tem o claro diferencial de valorização do profissional. Total. Seja, obviamente, com uma pós-graduação lato sensu ou com uma pós-graduação estrito sensu, o profissional que investe tempo no estudo, na carreira, continuando essa jornada, ele é um profissional que é mais bem avaliado no mercado. Ele recebe mais, tem um salário maior. Não tem a menor dúvida disso. Primeiro que já vira um filtro para contratação. Ele tem mais crédito no mercado. Tem mais e ainda mais quando caminha na direção do estrito sensu. Sim, sim. Né? A gente, óbvio, tem um universo de pós-lato, um universo de pós-estrito, as duas têm sua função, mas a certificação, se assim podemos dizer, de um profissional na estrito sensu dá uma credibilidade muito maior do que uma certificação somente na lato sensu, não desvalorizando a lato sensu, pelo amor de Deus, porque tem sua função e a sua especificidade. Mas é muito diferente, né? Um certificado de pós-graduação lato sensu, uma especialização, de um diploma de mestrado ou um diploma de doutorado. Na verdade, o diploma de uma pós-graduação lato sensu, eu até entendo que o indivíduo, muitas das vezes, ele vai buscar aquilo, claro, às vezes até mesmo para aprimoramento profissional, né? Até mesmo para poder, de repente, ter uma busca de rentabilidade maior, mas ele quer um conhecimento muito específico ali e rápido, né, específico e rápido. No caso do mestrado, né, doutorado, na verdade é um projeto, né. Certa vez a minha orientadora do doutorado, ela fala para mim que é um caminho que você segue. Então, assim, é um caminho com diversos obstáculos que você tem que enfrentar, que você tem que contornar. E quando você termina o mestrado e doutorado, você está um profissional mais maduro, né, com que você consegue desenvolver projetos, você consegue tocar determinadas... tocar projetos mesmo assim com uma maior independência, coisa que na lato sensu é mais você até encontra indivíduos estudantes que conseguem isso, essa possibilidade, mas no mestrado e no doutorado isso é mais evidente. Vou até pegar gancho, já que a gente entrou nesse assunto. A gente já está falando um pouquinho das diferenças deles, mas qual é a diferença de fato do lato pro estrito? Tá. Então, você fala do lato, eu falo do estrito? Pode ser. Pode ser. Do lato, né, tem uma obrigação pelo MEC de que o curso deve ter 360 horas. Essa é a carga horária mínima. A forma com a qual esse curso vai ser desenvolvido, se ele vai ser desenvolvido EAD, híbrido, presencial, isso não é um problema para o MEC, desde que a universidade
ela seja credenciada no MEC para oferta de cursos de pós-graduação, lato sensu. E o portfólio de cursos, ele fica sob a responsabilidade da universidade. Ela define os cursos que ela quer ofertar de lato sensu, na modalidade que ela entender pertinente. O processo seletivo, em geral, para entrada em cursos de pós-graduação lato sensu, ele é muito simples. Basta você se inscrever no curso e, se você tiver, obviamente, aderência àquela área, alguns cursos fazem minimamente, olha, se você quer fazer... Mas tudo muito simples, só para garantir que você também vai conseguir ter a continuidade naquele curso, né? Mas sem um rigor, né, que vá fazer um filtro para te, né, coibir, né, de entrar naquela pós-graduação lato sensu. Então, o modelo ele é definido de pós-lato sensu, né, com essa flexibilidade, a faculdade, a universidade tendo essa flexibilidade, onde os cursos são comercializados a partir dessa vinculação que já se tem ao MEC. Tá? E carga horária de, no mínimo, 360 horas. Então, os cursos na área de saúde, na área de engenharia, área tecnológica como um todo, todos eles podem ter esse desenho. Qualquer um pode fazer uma pós-graduação? Não. Só aquelas pessoas que já estão formadas, né, bacharel, né, que eventualmente já, até tecnólogo também, tecnólogo e bacharel, que já tem um diploma de nível superior ou tecnólogo, podem fazer inscrição e fazer uma pós-graduação. Tá? Agora, na estrito sensu, o processo é um pouquinho mais complicado, mais rigoroso. Na verdade, na estrito sensu, diferentemente da lato, que a universidade, ela sendo credenciada no MEC, ela pode gerir os cursos que ela vai oferecer. Na estrito sensu, os cursos eles são propostos pela universidade e ele é regulamentado pela CAPES. E aí você, dentro da CAPES, você tem todo um critério, um rigor para poder ser aprovado ou não um curso e para ser monitorado ao longo de todos os anos, né, ao longo do funcionamento do curso. Tanto que a gente tem avaliações quadrienais, né, todo ano, na verdade, a gente manda a comprovação dos indicadores do curso, mas a gente tem uma nota quadrienal que vai avaliar o curso, né. Diferentemente da lato sensu, em que o profissional, um aluno, um interessado que tem a nível superior, ele vai se candidatar ao curso e, sem rigor, ele acaba entrando. No estrito sensu, não. O processo seletivo geralmente vai contar de prova, entrevista e defesa de projeto e análise de currículo. Geralmente são esses os critérios que a gente pede para a gente admitir um aluno no curso, né? O curso de mestrado, ele tem uma duração de 2 anos, né, em que o aluno vai ter que cumprir, isso vai variar de acordo de curso para curso, mas o aluno ele tem que cumprir disciplinas obrigatórias, uma determinada quantidade de disciplinas obrigatórias, uma determinada quantidade de disciplinas eletivas, que essas disciplinas, as eletivas, vão estar voltadas para o que o aluno vai desenvolver de projeto. Então, além das disciplinas que ele tem que cumprir, ele também tem que desenvolver um projeto, que no caso do mestrado é uma dissertação, em que ele tem que fazer a defesa dessa dissertação ao final desses 2 anos. E aí essa defesa da dissertação, ela é feita para uma banca de membros, mestres e doutores internos da universidade e externos também da universidade. Então você já começa a perceber que, para poder ter o título de mestre, né, eu estou pegando no caso do mestrado, para ter o título de mestre, o aluno ele passa por um rigor muito maior. Então, assim, não vai ser o caso dele ser aprovado nas disciplinas e ele vai, consequentemente, terminar o curso. Não, apresenta um TCC. Apresenta um TCC. Não, ele tem que desenvolver um projeto, uma dissertação de mestrado, que é algo bem robusto, é um estudo com fundamentos científicos, para que ele possa ser aprovado por uma banca de mestres e doutores que vão compor aquela banca, né? Então é isso, no caso, para o mestrado é uma dissertação e para o doutorado é uma tese de doutorado. Só que no caso do mestrado você tem 2 anos para poder você desenvolver o curso e no doutorado você tem 4 anos, né? E aí qual é a diferença do mestrado para o doutorado? No caso do doutorado, o aluno ele vai ter que desenvolver algo que seja inédito
né? Então existe uma questão de ineditismo, tem que ser algo que nunca ninguém tenha estudado antes. Isso é uma tese de doutorado, diferentemente de uma dissertação, que você pode apenas dissertar sobre algo que alguém já tenha estudado, sobre um tema. Exatamente. Pegando só o gancho do que o Cleiton falou, na pós-graduação Lato Sensu, atualmente sequer é exigido o trabalho de conclusão de curso. Fica a critério do coordenador do curso, em função do projeto político-pedagógico, definir se serão ofertadas apenas disciplinas e ao final vai ter a apresentação de um trabalho ou não. Mas a carga horária de 360 horas precisa ser vencida, cumprida. Se vai ser dia de semana, se vai ser sábado, isso não tem a menor relevância para essa vinculação da universidade com a venda dos cursos. Mas o TCC é um ponto importante, né, porque até 2019, se não me engano, existia uma obrigatoriedade de elaboração de trabalho de conclusão de curso nas pós-graduações Lato Sensu. De lá para cá não é mais uma exigência, o que, de certa forma, né, acaba transformando, né, esse processo de aprendizagem num processo muito mais direcionado àquela demanda do aluno, sem que ele faça uma pesquisa de cunho acadêmico, tornando o viés da pós-graduação Lato um pouco mais profissional, um pouco mais voltada para o mercado. Só que, considerando o que o Cleiton acabou de colocar, a gente tem também uma outra modalidade, né, no mestrado, que é o mestrado profissional. Isso. Que acaba sendo, não vou dizer que é uma fusão de dois mundos, porque tem todo o rigor do mestrado acadêmico, né, mas ele tem uma ótica, talvez, né, Cleiton, um pouco mais direcionada para o mercado. Na realidade, quando a gente pensa, existia-se um mito, né, em que quem quer se ir para o mercado profissional fazia uma Lato Sensu ou uma especialização em MBA, né? E quem iria para o mundo acadêmico, né, para poder dar aula ou para poder fazer pesquisa, e fazia um estrito sensu. Só que na realidade o que o mercado tem demandado é que profissionais com as características de um mestre e doutor são muito bem vistos dentro do mercado profissional, né? Isso tem sido uma realidade. E aí surge-se uma modalidade dentro da estrito sensu, que são os mestrados profissionais, né? O que seria um mestrado, o acadêmico e o profissional, né? Na verdade, você poderia até usar o acadêmico para fazer essa mesma função, mas adotou-se o mestrado profissional. No mestrado profissional, além de uma dissertação que você tem que desenvolver, você também tem que desenvolver um produto técnico. Então, então assim, a gente não deixa o rigor do mestrado, né, do estrito sensu, mas a gente coloca uma outra face aí. Além disso, a estrutura do mestrado profissional, ela é voltada para atender demandas do mercado. Então, um profissional que vai fazer um mestrado profissional, né, um aluno que vai fazer um mestrado profissional, as disciplinas e os projetos dele já é voltado para resolver problemas que são demandados pelo mercado. Então, quando as empresas olham para um profissional como esse, o que eles vão enxergar? Eles vão enxergar um profissional que saiba resolver problemas, que saiba desenvolver projetos, que tenha uma capacidade, um senso crítico muito bem apurado, que saiba escrever muito bem, que saiba ler muito bem, que saiba ouvir, comandar equipes. Então, é isso que as empresas olham hoje para um mestre, né? E querem essas habilidades. O que não é que uma Lato Sensu não possa oferecer, mas isso é muito mais bem avaliado e mais bem visto com frequência dentro do mestrado, dentro do estrito sensu. Porque, querendo ou não, esse modelo de pós-graduação Lato Sensu, onde a gente não tem um trabalho de conclusão de curso, a avaliação do aluno ela acaba ficando muito pontual em função de cada disciplina que ele tem. Módulos. E muitas vezes pode ser que haja ali, né, uma facilidade do aluno com o tema A, com o tema B, mas algo que seria essencial para a formação profissional dele, como uma habilidade de escrita, ou até mesmo como fazer uma apresentação em público, né, que é as defesas, né, isso acaba ficando um pouco fragilizado mesmo. Talvez o conhecimento na Lato Sensu ele acabe
em alguns momentos, afinando, né, ainda mais, sendo ainda mais específico, tá? Mas a visão que o mestrado profissional traz é uma visão que eu acho que é muito mais robusta e prepara muito melhor o profissional para ele avançar na sua jornada, né, naquilo que ele deseja ser enquanto, né, um profissional no futuro. Porque ele vai desenvolver habilidades e competências que vão além do conhecimento técnico. Muito mais. Ele vai ser submetido, né, obviamente, a necessidades de produção de soluções que certamente ele não está habilitado. Então eu vejo o mestrado profissional hoje talvez como era o MBA há Inicialmente, quando ele se iniciou. 15 anos atrás. Sim. O que a gente observa também é que um profissional da estrito senso, ao final, ele tem a capacidade de buscar conhecimentos por si só. Isso é importante. Isso é importante. Enquanto um profissional da lato sensu, ele precisa, né, um aluno, ele precisa de alguém fornecendo informações, conhecimento para ele, o profissional do mestrado, né, ao final do curso, justamente porque ele teve que demandar um tempo muito grande desenvolvendo seu projeto de dissertação, ele tem a facilidade de ter um senso crítico de ele buscar as suas próprias informações e as soluções para os problemas. Né? É claro, ele tem a ajuda de um orientador, de 2 orientadores, ele vai ter também a banca, que vai também auxiliar ele, mas ele consegue, no final, ter a capacidade de, eu quero aprender determinada coisa, eu sei onde buscar, eu sei como buscar. Né? Isso é um grande diferencial hoje para um profissional. Né? As empresas demandam muito isso, de profissionais que não sejam dependentes de... que tenham uma independência, né? Que tenham um desenvolvimento profissional nesse sentido. Sim. Que é a coisa mais difícil do que escrever uma dissertação em um ano, a pessoa muitas vezes trabalhando, tendo uma rotina, tendo que desenvolver competência de pesquisa. Eu ainda não parei no mestrado por causa disso, assim, eu fico pensando como que eu vou encaixar, eu trabalho aqui numa universidade, tô com a faca e o queijo na mão. Deixa eu te falar uma coisa, Natália, eu falo isso, é claro que isso é uma loucura, mas Me assim... salvem! Mas eu fiz o meu doutorado, eu trabalhava em 3 lugares. Nossa. E fazia o doutorado. E sobreviveu. Isso, eu tô aqui. Tô aqui. Então, assim, é pra dizer, porque a gente sempre vê, a gente sempre arranja desculpa, né? Pro próximo ano, pra próxima segunda-feira, vamos começar a dieta na próxima segunda-feira, né? A gente tá falando disso agora há pouco, né? Eu tô igual o Giuseppe ali. Vamos começar a correr na segunda-feira, vamos começar... então a gente sempre arranja desculpas, sempre deixa para depois, né? Mas o que vai acontecer é que vai passar o tempo e a gente não vai ter feito aquilo que a gente tem se proposto a fazer. Então o que a gente tem que pensar? Como é que eu vou encaixar isso na minha vida, né? Eu costumo dizer para os alunos que tudo são questões de prioridades, né? Tem determinado momento que a prioridade é a sua família, tem determinado momento que a prioridade são os seus estudos, tem determinado momento que a prioridade é até mesmo dormir. E ok, tá tudo bem. Gente, cansada, né? Mas você tem que saber que assim, quando você abre mão quando você prioriza alguma coisa, você está abrindo mão de outras coisas. Né? Mas dá para encaixar. Dá para fazer disso um projeto de vida, né? Mas um ponto importante é que, para que isso flua adequadamente, é necessário ter paixão pelo tema. Sim. Eu acho que esse é um ponto... a pesquisa ela precisa te instigar. Num mestrado, a pesquisa precisa te mover. Precisa. Né? Então, para você separar na agenda, que a gente sabe que é tão corrida nos mundos de hoje, né? Para fazer pesquisa, para estudar, para escrever, para montar um artigo, para montar um produto, para montar uma dissertação, precisa ser algo que você tenha muito prazer em fazer, algo que você queira muito estudar. Então o segredo maior não é só a questão de entrar e fazer, não. Descubra algo que você se apaixona, que você queira desenvolver. Aquilo que você aprendeu na faculdade, mas você ficou com uma dúvida e você queria aprofundar mais um pouco o conhecimento, porque é uma área que você tem interesse. Esse é o ponto que você deve buscar para desenvolver uma pesquisa de mestrado. É ali que está o segredo que vai te motivar a chegar até o final. Verdade.
Ao longo da jornada, certamente você vai pensar em desistir no momento, né? Por várias vezes. Isso não é uma vez só, não. Isso Jogar são tudo várias vezes. pro alto. Isso é Várias natural. vezes. Mas tem muitos benefícios associados. Eu acho que, como o Cleiton comentou, a credibilidade do profissional, né, que consegue finalizar um processo de formação e ter um mestrado, um doutorado, ela é muito diferente daquilo que uma pós-graduação lato sensu muitas vezes nos oferece. Além disso, a gente não pode esquecer, estando numa universidade, né, de que o professor universitário, ele é aquele que se capacita para isso a partir de um mestrado e de um doutorado. Sim. Então abre frente para aqueles que têm interesse, eventualmente até, em atuar como professores, seja na pós-graduação lato sensu, seja no próprio mestrado, no doutorado, Ou na na graduação. graduação. É necessário ter, né, um mestrado. E hoje em dia é cada vez mais demandado. As universidades, elas praticamente... quase 95%, 100% do corpo docente tem que ter Aqui é pelo mais menos de o mestrado. 90%. Então, assim, isso que o Canejo traz é uma boa reflexão também, porque às vezes a pessoa quer abrir outras portas, né, outras oportunidades de trabalho, né, além daquela que ela já está atuando. E aí, às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria de dar aula. Né? Ótimo, mas aí se não fez a licenciatura, não fez magistério, às vezes não consegue dar aula, né? Então precisaria de repente assim, como vai fazer isso? E o mestrado seria uma boa possibilidade para isso também, né? E a pessoa às vezes pergunta assim, mas para eu dar aula eu tenho que fazer um mestrado acadêmico? Não, mestrado profissional Se eu também. perguntar, para dar aula pode ser os dois. Pode ser os dois. Tá. A diferença do mestrado profissional e acadêmico não está no sentido das habilitações. Né? Na verdade, os dois dão as mesmas habilidades. Né? Os dois promovem o mesmo título. Tá? Os dois são mestre. Só que assim, no caso do mestrado profissional, o desenvolvimento, o desenvolvimento do projeto é mais voltado para o mercado. Enquanto o acadêmico pode ser voltado para o mercado, mas pode também ser algo mais empírico, algo mais teórico, algo mais voltado para a academia. E aí não se encaixaria tão bem assim um mestrado profissional. Entendi. E quando vocês falam que tem que entregar, quando o mestrado profissional exige, né, além da dissertação... Ela está pensando para ela também. Sim, tem que entregar um produto. O que seria esse produto técnico? Então, produto técnico. O que é um produto técnico? É algo que possa ser aproveitado pelo mercado. Resumindo, né? Que pode ser desde de repente, uma cartilha. Por exemplo, imagina que você vai fazer um mestrado que seja voltado para a educação. Você pode desenvolver um material instrucional pedagógico. Pode ser um livro, pode ser desenvolvimento de algum produto e aí isso gerar uma patente. Pode ser um negócio inovador, pode ser um software. Então depende, depende muito do qual é o seu projeto, né? Então, assim, não tem como definir, o seu produto tem que ser isso. Não, porque vai depender do que é o seu projeto. Então, às vezes, o seu projeto vai caber bem, de repente, um desenvolvimento de um filme, por exemplo. E aí seria um produto técnico. De repente, o meu projeto seria um desenvolvimento de um produto, sei lá, um produto inovador, e aí caberia uma patente. Então, depende muito de qual é a área de formação. Mas isso, assim, o aluno decide sozinho? Não, ele tem um orientador que vai falar bem assim, olha, Natália, isso aqui você poderia fazer assim, o que você acha? A dissertação é sua, mas você tem um orientador que vai estar te acompanhando ali durante aqueles 2 anos para o desenvolvimento do seu projeto. Né? Entendi. Então é algo que assim, acho que a gente vai sair daqui com uma aluna. Isso é bom, isso é bom. Na verdade, eu já estou enrolando isso há um bom tempo. E dentro da sua área, no nosso curso, teria uma boa atuação, uma boa área aí. Eu vou chegar lá nos nossos cursos, mas uma pergunta, tá? Para fazer o doutorado, tem que ter o mestrado? Não necessariamente, não obrigatoriamente. Nem sempre. Na verdade, assim, são 2 cursos, são 2 modalidades desvinculadas, tá? Só que é comum, principalmente aqui no Brasil, que quem faça
o doutorado antes tenha passado pelo mestrado. É um crivo, né? É para ver se aguenta, né? Pra ver se... Mas assim, mas você tem possibilidade de a pessoa já ser admitida no doutorado já diretamente. Só que você... O que acontece? O profissional que vai se candidatar ao doutorado, ele tem que ter determinadas já habilidades e competências já bem estabelecidas internamente. Então, assim, ele já tem que ser capaz de desenvolver um projeto sozinho. Né? Então, assim, muitas das vezes o currículo dele já foi formado durante a graduação. Por exemplo, ele já escreveu artigos científicos, já participava de pesquisas, de congresso, tal, já tem uma vida científica, acadêmica científica bem madura. E aí não faz sentido ele precisar passar pelo mestrado. Não faz sentido. Só que no Brasil é quase que uma regra no Brasil você ter um mestrado e depois o doutorado. Porém, em alguns outros países, nos Estados Unidos, na Argentina também, você encontra muitos profissionais que foram direto para o doutorado e nem passaram pelo mestrado. E depois do doutorado ainda tem? Tem o pós-doutorado e livre docência. Ainda ao final. Depois do pós ainda tem... Mas o pós-doutorado, ele não é título. Não é título. Ele não é título. Você não tem um título de pós-doutor. É como se fosse uma possibilidade de você fazer... dar continuidade à sua linha de pesquisa, mas desenvolvendo outros projetos. Né? E aí você também tem um acompanhamento de um professor supervisor, entendeu? Às vezes está vinculado ou não à bolsa de pós-doutorado, né? E você vai ter que desenvolver um projeto diferente daquele que você desenvolveu no seu doutorado. É definido um cronograma, onde há uma pesquisa. Obviamente, você já precisa ter finalizado o doutorado. A universidade, né, precisa ter um pesquisador que vai, digamos assim, lhe receber, lhe acomodar, né? E lhe orientar nesse processo, e no final do processo recebe um documento. Não é um diploma. É como se fosse uma declaração. É como se fosse uma declaração. E aí geralmente você são ciclos de 6 em 6 meses. Né? E aí geralmente Então não tem essa questão de tempo, de mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Não, o pós-doutorado não. E nem disciplinas para cursar. Não, você também não tem disciplinas para cursar. Só se dá continuidade à porque você já entende que o profissional pesquisador já está pronto. Então ele já tem a capacidade de desenvolver um projeto sozinho ou sob a supervisão ou em equipe com o professor ali da universidade. Né? Então ele não precisa cursar disciplinas, ao menos que ele queira. Às vezes ele pode ter disciplina como ouvinte. Né? E não precisa também entregar nenhum documento. Às vezes, a depender se ele estiver vinculado a um programa de pós-doutorado em que tenha bolsa, aí ele tem que entregar também um relatório ao final da pesquisa. Mas se não, não. Entendi. Então vamos voltar aqui para a Veiga, né? Aqui a gente tem mestrados, então a gente oferece mestrados profissionais. E acadêmicos. A gente tem os dois. A gente tem os dois. A gente tem modalidade que tem mestrado profissional e tem outra modalidade que é o acadêmico. Entendi. A gente tem 4 tipos de cursos aqui na Veiga. A gente tem mestrado profissional em Ciências do Meio Ambiente, do qual eu sou coordenador, o professor Canejo é professor. A gente tem o mestrado em odontologia, que também é profissional. A gente tem o mestrado em Direito e o mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade. São acadêmicos, esses dois. Isso. E doutorado, nós temos o doutorado em Direito, doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade e em Odonto. E o de Odonto é acadêmico, o doutorado. Entendi. Entendeu? A gente ainda não tem o doutorado em Ciências do Meio Ambiente. Daqui a pouco, né, Cleito? Pelo que eu conheço aí a dupla. Daqui a pouco daqui a pouco sai. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso curso. Nunca foi tão importante se discutir meio ambiente na humanidade. Nunca foi tão importante discutir. E quando a gente pensa inicialmente lá na década de 90, quando se falava em meio ambiente, se pensava em biologia, se pensava em ecologia e olhe lá, né?
E hoje a gente consegue compreender que o estudo das questões ambientais, ela perpassa por todas as áreas de conhecimento. Sim. Então, às vezes Pela humanidade, pela né? humanidade. Então, às vezes Exatamente. vem um aluno e fala assim, professor, mas eu queria desenvolver. Não, pode desenvolver dentro da área ambiental. Tem espaço. Entendeu? Então, tanto que a gente tem alunos da administração, do curso de administração, a gente tem da psicologia, pedagogia, engenheiros, direito, marketing, tudo isso dentro do nosso curso. A Então, comunicação na área do ESG, do ESG, é ponto crítico. crítico. Eu também, exatamente, É ponto exatamente. crítico. É, A gente fala de imagem da empresa perante ao mercado, a gente fala de comunicação com partes interessadas, a gente fala de comando dentro da própria instituição, tudo isso é permeado por uma boa comunicação. Não tem espaço. você já tem um projeto já. Já fica eu tenho. Então tá, e a pessoa tá assistindo aqui Tá. nosso papo lá no site da Veiga, nas nossas páginas lá de mestrado e doutorado. Poxa, eu gostei. Quero fazer um mestrado na Veiga. Como que é? Então, vamos lá. Como que é no sentido de inscrição? Isso, como é que eu me inscrevo? Começo por onde? Todos os editais nossos estão abertos hoje. Então, assim, você vai lá no site da Veiga, dentro de cursos, pós-graduação, Graduação. mestrado, doutorado, e aí você vai verificar um dos 4 cursos que a gente tem e você vai clicar na parte do curso, né, no portal. E aí você tem lá acesso ao edital. Tem uma fichinha de inscrição, que você vai clicar aqui, inscrição, você vai se inscrever e vai ter um edital referente àquele curso, né? O edital, eles estão abertos agora a partir de início de novembro. Ao final das inscrições, né, do período de inscrição, o aluno ele vai fazer uma prova, né, mais específica para o meio ambiente ou para os outros cursos, né? E ele vai apresentar um projeto mesmo que seja simples, mas para que a gente possa compreender o que ele quer pesquisar. E ele vai fazer também uma entrevista com alguns professores do curso, né? E aí após esse processo seletivo, né, aí ele vai ser habilitado ou não a entrar no curso. Tá. E tem que saber inglês? Então, você precisa ter Já me perguntaram isso. você precisa ter um mínimo de conhecimento de línguas estrangeiras, né? No nosso curso a gente pede inglês ou espanhol, né? Mas professor, tem que ser fluente? Não precisa. Mas por que a gente precisa de língua estrangeira, principalmente do inglês? Porque grande parte das pesquisas, da pesquisa que o aluno vai desenvolver, ela vai ser no sentido de achar literatura e geralmente em inglês, né? Então ele tem que saber pelo menos ler um texto, compreender minimamente aquilo que está escrito. Então não precisa ter fluência, por exemplo, no falar, né? Mas precisa pelo menos ter um pouco de habilidade para poder compreender. É o que a gente chama de inglês técnico, né? Então ele precisa ter isso. E é bem importante mesmo, porque a gente ainda está desenvolvendo, né, a pesquisa no país de forma a ter talvez para determinadas áreas pesquisas que são efetivamente relevantes naquele tema. Então, beber de várias fontes, né, conseguir um bom artigo nos Estados Unidos, comparar com resultados de um artigo, né, na Espanha, no Japão, na China, isso é muito importante para o processo acadêmico em si. Então essa imersão em outras línguas, ela acaba sendo um diferencial. Não é absolutamente uma condição que vá, de certa forma, descredibilizar, mas é um diferencial muito grande para o aluno se ele consegue trazer uma base de referência bibliográfica mais ampla, né, onde a gente consiga entender, né, sobre várias perspectivas aquela problemática que ele está estudando. É sempre bom, né, mas a gente sabe que é uma preocupação, muitas vezes, como é que vai ser a prova, vai ser muito difícil. Eu acho que isso é um ponto que deve ser olhado com um pouco de cuidado, mas que se possa entender que faz parte do processo e o objetivo é que o próprio aluno ele entenda a importância disso para a escrita dele, né, porque ele vai precisar ter acesso a todas essas informações
em diversas fontes, né? Assim a gente consegue construir uma boa pesquisa acadêmica. Isso, na verdade, acaba sendo um critério muito para todos os cursos, né? Porque, assim, a gente entende que, em termos de língua universal científica, é o inglês. Sim, claro, Né? claro. Então, para você para você poder ter um mínimo de desenvolvimento da sua pesquisa, você vai, em algum momento, ter que fazer busca, né, de artigos, de material em inglês. É por isso que a gente precisa. Ah, professor, mas eu sei muito pouco de inglês. Ok, não tem problema. O inglês, o aluno, para entrar no curso, ele não precisa ter sido aprovado no curso, numa prova de inglês. A gente faz a prova de inglês na inscrição. É um né? nivelamento, assim. A gente faz, mas ele pode, se ele for reprovado na prova, ele pode fazer essa prova ainda dentro do período do curso. Então ele pode, assim, se capacitar durante aí 6 meses, um ano no inglês e voltar e fazer a prova novamente, mas já está cursando, já está fazendo o curso. Tá. Mas até para os próprios orientadores talvez sentirem um pouco quais são as zonas de pesquisa que a gente vai poder trabalhar com o aluno e talvez até direcionar, olha, é muito importante que você reforce seu inglês, porque esse autor aqui é um autor muito importante para esse tema. Então é muito importante que você leia, que você entenda, que você discuta as questões que ele levanta. Então acaba sendo um balizador para os orientadores também. Entendi. E como é que é o esquema de aula, assim? Presencial, online, quantas vezes por semana, híbrido? Aí isso vai variar de acordo com o curso, né? Cada curso vai ter o seu cronograma de aula, né? O nosso curso em especial, o nosso mestrado, a gente está funcionando às sextas e sábados, né? Então, sexta a partir de 1h da tarde e as disciplinas obrigatórias na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Então, assim, dá para conciliar a vida profissional com a vida acadêmica facilmente. Sim. Tá? Aí, ó. Fica Já estou, né? Aí. Já dizendo. As nossas aulas, o nosso curso é um curso presencial. Então, depois da pandemia, a gente começa a sociedade tem até questionado o que é presencial, né? E aí, você está ao vivo, online, simultaneamente, síncronas, exatamente, a gente pode compreender isso como uma presencialidade. E é como nós estamos atuando. Só que o nosso curso, então, assim, ele tem sido síncrono, aulas online síncronas mediado por mídia, né? Intermediado por mídia. A gente, por ser um mestrado voltado para o meio ambiente, a gente tem algumas atividades, algumas saídas de campo. E aí o que a gente faz? A gente também faz um planejamento prévio no início do semestre. Eu já falo assim, olha, dia X, Y e Z, nós vamos ter saída de campo. Então os alunos já se organizam, né? Fazem um planejamento prévio. E aí a gente geralmente dá preferência para que isso aconteça num sábado, para justamente não conciliar com questões profissionais, e a gente faz essas visitas, essas saídas de campus. Então a gente vai misturar um pouco aí a modalidade presencial mediado por tecnologia e as nossas saídas de campo também, que aí né, essas têm que ser presencial físico, né? Não tem como ser. E é um diferencial enorme para os alunos, né? Porque poder ver um pouco mais daquilo que a gente trabalha em sala de aula, ou aquilo que eles estão pesquisando efetivamente, né? É muito importante. A gente tem visto que a receptividade dos alunos costuma ser muito boa quando a gente tira 1 ou 2 dias, né, em um período inteiro, num semestre inteiro, e vai, né, de fato, né, vai num parque, vai num aterro sanitário, vai numa estação de esgoto, vai conhecer uma determinada empresa que tem uma prática bacana. Então a gente tem feito essa interação e tem sido realmente um diferencial. E além disso, né, as aulas da maneira que estão sendo colocadas, né, de forma síncrona, facilitaram muito também o próprio aluno, né? Sim. Então ele acaba se planejando melhor para ter aquela aula,
né? A gente evita alguns atrasos aí, indas e vindas no dia a dia, alguns desgastes, em especial sábado de manhã, É né? verdade. Então, acaba facilitando um pouco o processo também e sem perder qualidade. Eu acho que isso que é um ponto interessante, porque a cabeça realmente mudou. As pessoas hoje em dia também têm maior interesse nesse tipo de oferta. Sem contar também a possibilidade de você pegar de você cursar um curso como o nosso, mesmo não morando no Rio de Janeiro. Então você pode ter alunos de municípios vizinhos ao Rio ou até mesmo de outros estados, né, que vão estar fazendo o curso, e nos dias que tiver aula, a saída de campo, esse encontro em que a gente vai fazer presencial, aí ele pode se planejar com uma maior antecedência. Né? Isso tem sido muito interessante, porque você traz novas oportunidades, né, que até então não eram nem pensadas. Sim, sim. Legal. Esquecemos algum ponto? Falamos de tudo? Eu acredito que Sim, eu acho que sim. Conseguimos falar? Então tá, obrigada. Nada. Vocês esclareceram muitas coisas, muitas dúvidas, inclusive minhas. Gostei, acho que eu vou marcar um papinho aí. O legal do mestrado, né, da Stricto Sensu, diferente da Lato Sensu, é que na Lato Sensu você tem uma quantidade de disciplinas e todas elas são obrigatórias. Né? Na Stricto Sensu, não. Você tem as disciplinas que são obrigatórias, que são comuns a todos os alunos, e você tem as disciplinas que você pode escolher ou não fazer. E aí você vai escolher ou não fazer de acordo com o seu tema de pesquisa. Né? Então, se você vai... sei lá, um exemplo, né? Se você vai estudar questão de comunicação, de repente falar sobre inovação e empreendedorismo, talvez seria interessante. Mas talvez para uma pessoa que vai falar sobre gestão de resíduos, não sei se ela vai achar tão interessante assim. Então, depende muito da área de pesquisa da pessoa, e aí ela vai escolhendo as disciplinas que vão compor aquela quantidade mínima que ela tem que cumprir de disciplinas eletivas. Exatamente. Isso é Legal. bacana. Gostei. Obrigada por vocês Obrigado participarem pelo aqui desse convite, papo, mais uma esclareceram bastante dúvidas, assim, tenho certeza que o pessoal está mais entendido de mestrado e doutorado. E quando precisar, é só chamar. Isso. aí. E qualquer dúvida, entra lá no www.uva.br ou então segue a gente no @uva_oficial. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você.